Bom dia, pessoal. Bom dia, prof. Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Bom dia. Estamos sim. Bom, vamos lá. Pessoal, a aula passada, vocês estão me ouvindo? Dá um retorno para mim, por favor. Sim, professor. Pessoal, alguém aí, por favor, abre o áudio e dá um retorno. Vocês estão ouvindo ou não? Gente, acho que ele não está escutando. Ué, então eu estou sem áudio. Tudo bem? Não. Então vamos lá, pessoal. Qualquer coisa, vocês dão um toque aí. Abre o vídeo, movimenta a mão, faz alguma coisa aí para eu saber o que está acontecendo. A aula passada, nós conversamos sobre o histórico de articuladores, né? E falamos alguma coisa também da classificação deles, como a gente tem buscado, né, classificá-los. Basicamente, na classificação, a gente fala que o articulador é arcon ou não arcon. Arcon é que tem o que representa a fossa articular no ramo superior e o pilar condilar no ramo inferior. Esses são os articuladores tipo arcon. O ramo superior separa do ramo inferior. E temos também os articuladores tipo não arcon, né? O ramo superior é preso ao ramo inferior e o correspondente ao pilar condilar está no ramo superior. E o correspondente à fossa articular está no ramo inferior. É trocado, né? O não arcon é trocado. Bom, arcon e não arcon. Acho que não tem dúvidas, tudo bem, né? Ainda podemos, né, classificar os nossos articuladores de uma outra forma. Articuladores não ajustáveis, articuladores semi-ajustáveis e articuladores totalmente ajustáveis. Os não ajustáveis é o tipo charneira, é muito usado em laboratório, né? Os protéticos normalmente usam o articulador não ajustável. Ele só faz abertura e fechamento. Ele tem um eixo de dobradiça, né, que nem de dobradiça de porta, e abre e fecha. Tá? O semi-ajustável é que a gente preconiza o uso na faculdade. E o totalmente ajustável foi aquilo que a gente falou. Ele tem um monte de recursos, mas quanto mais recursos a gente tem, mais trabalhoso vai ficando, né, a elaboração do trabalho em cima dele. Então, com um articulador semi-ajustável, parcialmente ajustável, a gente consegue trabalhos muito bons, né, com respostas clínicas bem bacanas.
Aqui os tipos, né? O não ajustável, tipo charneira, e tem uma marca Shofu, que é japonesa, que é um articulador muito legalzinho. O BioArt, o Dentato, o Ipmix, o Dentiflex e o Gnato. São as marcas comerciais de articuladores semi-ajustáveis. No Brasil, o que a gente trabalhou é BioArt, Dentatos e Dentiflex. Gnatos também, né? Dentatos não, desculpa. BioArt, Dentiflex e Gnatos. Tá? Tem no mercado brasileiro. O articulador do professor Tadashi, articulador brasileiro, é considerado totalmente ajustável. A gente falou isso também na aula passada. As partes componentes do articulador, só para a gente dar uma recordadinha: corpo, ramo, guias e acessórios, né? Que viram um inferno na vida do aluno de odonto, né? O aluno tem pavor disso aí, né? As limitações: os articuladores semi-ajustáveis, eles não reproduzem os movimentos mandibulares, eles reproduzem o início e o final do movimento. A fossa articular no articulador é reta, porque no humano ela é ogival, né? Ela é aquela forma da cavidade glenoide característica da fossa articular. Tá? Então, são limitações dos nossos articuladores. E o estudo de articuladores, a despeito do pouco uso, né, continua. Portanto, o importante é conhecer os princípios que regem sua construção e funcionamento, entender e compreender suas limitações e possibilidades, aplicando isso na vida clínica. O mais importante, nós, dentistas, fazemos a vida clínica. Você vai ter o consultório, você vai trabalhar. Essa parte teórica vai te dar um suporte para você poder saber lidar com a coisa, né? Se tiver alguma intercorrência, alguma coisa, você sabe que aquilo corresponde àquilo. Então, você sabe onde buscar, né? Agora, hoje, a aula é de montagem dos modelos em articulador. Nós vamos falar da montagem dos modelos de articulador para paciente desdentado. É o que nós vamos fazer na prótese total, na dentadura, né? O Vicente está complementando essa aula. Hoje nós vamos falar como montar os modelos na clínica de prótese total. O paciente não tem nenhum dente superior, nenhum dente inferior. Beleza? Tá? A montagem dos pacientes dentados e dos parcialmente dentados, vocês tiveram na oclusão também. Agora, aqui nós estamos reforçando. Depois, lá na prótese fixa e removível, a gente vai reforçar a montagem dos parcialmente dentados, né, e dos dentados na DTM, né? O paciente totalmente dentado que tem algum problema de desordem. A gente retoma isso. Agora, aqui na prótese total, nós vamos falar da montagem dos modelos de articulador para pacientes desdentados. Desdentados. Vamos lá, então. Identificar as etapas clínicas e laboratoriais da montagem dos modelos de articulador. Identificar e comparar as diferentes técnicas de registro de relações intermaxilares, né? Tomada do arco facial para desdentado, né? Quais são a sequência clínica, ou qual é a sequência clínica da confecção de uma prótese total? Vocês estão vendo, o Vicente está dando para e passo isso para vocês. Mas vocês vão ter moldagem, exame clínico do paciente, depois moldagem anatômica, obtenção do modelo de estudo, delimitação da área chapeável, confecção de moldeira individual, ajuste da moldeira na boca, moldagem funcional, obtenção do modelo de trabalho, confecção de bases definitivas ou bases provisórias, né? Confecção do plano de orientação, que são os foletes de cera, tomada das relações maxilomandibulares, né? Linhas de referência, né? Marca linha média, linha alta do sorriso, seleção dos dentes, que nós vamos ter uma aula no comecinho daqui 2 semanas, eu vou dar uma aula de seleção de dentes para vocês, né? E assim, na fase de tomada do arco facial, estamos com a base definitiva ou com a base de prova superior pronta, com o rolete de cera pronto. Então, eu tenho uma base de prova com o rolete de cera, tomar o arco facial. Vamos lá, então. A base definitiva ou provisória, né? O rolete de cera já estão prontos. Vou fixar esse rolete de cera na forquilha do meu articulador, né? Funcionamento do conjunto na boca, né? E depois segue a técnica para dentado. Vamos lá. Olha lá. Eu pego a minha forquilha, né? E vou prender a minha base definitiva ou a minha base provisória através do rolete de cera na forquilha. O que normalmente a gente faz aqui? Aqui está 100, mas é importante que se faça. Recobre a forquilha com uma lâmina de cera 7, que a cera com a cera cruda é mais fácil do que a cera com metal, né?
Você pega a lâmina de cera 7 e reveste a forquilha com ela, você consegue uma adesividade maior da base definitiva ou da base de prova com a forquilha, evitando, depois de tudo tomado, o rolete soltar aquilo e você perder toda a sua operação. Bom, uma vez isso aqui fixado na forquilha, eu levo o conjunto forquilha mais base na boca do paciente e encaixo isso na boca do paciente, né? E a haste da minha forquilha fica para fora. Bom, eu venho com o arco facial. As ogivas, uma de cada lado, eu vou colocar no meato acústico externo. E vou buscar um terceiro ponto na glabela, né? O nosso terceiro ponto aqui. Então, a orelha direita da nossa paciente, o meato acústico externo do lado direito, a glabela e o meato acústico do lado esquerdo da paciente formam 3 pontos, né? 1, 2 e 3 do outro lado. 3 pontos definem um plano. Que plano é esse? É o plano da base do crânio, né? Do assoalho do crânio. Então, a maxila está presa ali. Tá? Então, eu estou posicionando a minha maxila presa a esse conjunto aqui em relação a esses 3 pontos, que será transferido para o articulador, para o ramo superior do articulador. Então, o modelo superior no articulador, no ramo superior do articulador, ocupa, né, espacialmente a mesma posição relativa que a maxila ocupa em relação à base do crânio. Por isso que o articulador reproduz os movimentos. Então, o que eu busco nessa fase? Né? Levar o meu modelo superior para um dispositivo mecânico, no caso o articulador, numa posição que, no sentido antero-posterior e látero-lateral, né? Antero-posterior e lateral-lateral, que as inclinações da maxila em relação à base do crânio sejam as mesmas que o modelo vai ocupar no articulador em relação ao ramo superior do articulador, para que eu possa fazer a montagem dos meus dentes ocupando as mesmas posições espaciais que vão estar na boca do paciente. Né? Bom, feito isso, eu vou fixar o meu modelo superior no articulador. Vou lá, né? Aqui, ó. Toma a relação, volta um pouquinho, né? Toma a relação, tiro esse conjunto, levo o arco facial no ramo superior do meu articulador, coloco o modelo sobre a base de prova ou a base definitiva vaselinada com gesso para prender no ramo superior do articulador. Uma vez preso, a base superior está posicionada em relação ao ramo superior do articulador. Agora eu preciso relacionar a base inferior em relação à maxila. Então, agora eu vou fazer a tomada das relações maxilomandibulares, o registro dessas relações ou maxilomandibulares ou intermaxilares, né? Beleza, é a mesma coisa. Relação central e registro da oclusão central. Relação central, tudo que eu falo de relação central, a gente vem insistindo, está afeto à articulação temporomandibular. Tá? Agora, tudo que eu falo de oclusão central está afeto à plataforma oclusal, à montagem dos dentes, contatos dentários, né, durante o ato mastigatório. O paciente desdentado, ele não tem dente, por isso ele é desdentado. Né? Agora, eu vou devolver na dentadura dele os dentes. Então, eu tenho que devolver um engrenamento entre os dentes inferiores e superiores numa posição tal que seja confortável, né, para o paciente fazer as movimentações com a sua mandíbula, usando o aparelho. Então, na prótese total, toda vez que a gente vai montar dentes, a gente busca a máxima intercuspidação dos dentes, ou seja, a oclusão central, fazendo com que ela coincida com a posição de conforto da articulação temporomandibular. Então, eu não tenho os dentes, eu posso colocar esses dentes numa relação qualquer, né? Qualquer que eu tome, eu vou poder conseguir montar. E dentes se engrenam em qualquer posição. Agora, eu vou buscar uma posição de maior conforto da articulação e vou fazer a coisa andar para e passo. Tá? Pessoal, se tiver alguma dúvida, só perguntar. Tá? Na prótese total, sempre que houver o
registro da relação central. Sempre que tiver uma prótese total em jogo, seja ela superior ou inferior, às vezes o paciente é dentado inferior, e desdentado totalmente superior. Vou ter que montar isso RC coincidente com AC. Tá? Então, sempre que eu tiver uma prótese total no meu plano de tratamento, eu vou fazer o registro em relação central. Né? Grandes reabilitações fixas, né? Perda da referência oclusal. Eu tenho dente, não tenho dente, não tenho, fica aquele negócio tudo. Por exemplo, eu levo em relação central e volto a encaixar aquilo naquela posição. Por quê? Porque quando o paciente está em relação central, eu sei aonde o côndilo dele está. Em outras posições fica uma coisa aleatória, eu não sei, ele não consegue reproduzir aquela posição. Já a relação central é uma posição reproduzível, né? Então, isso tudo no caso dos pacientes disfuncionados, eu também tenho que montar em relação central. Por que um paciente disfuncionado tem que ser montado em relação central? Se ele apresenta uma disfunção, ele apresenta um descompasso entre a mordida e o conforto da articulação. Se eu quero restabelecer isso, eu tenho que levar ele a uma determinada posição que eu conheça e fazer toda a análise dele naquela posição. Vamos lá. Métodos de registro da relação central. Tem vários. Toda vez que a gente deglute, a gente vai em relação central. Engole a saliva para você ver. O côndilo ocupa uma posição de conforto, né? E você encerra um ciclo e começa outro. Você pode manipular o paciente, né? O que a gente faz na clínica, a gente faz um misto disso tudo, né? Às vezes pede para o paciente deglutir, abre a boca, vai guiando ele devagarzinho, né? Ó, põe a língua no céu da boca, né? Agora, vamos lá, você direciona e fecha no eixo terminal de rotação. O gig de Lúcia é um dispositivo que a gente coloca na região anterior que abre. Então, perde o contato com os dentes posteriores. Então, desprograma o contato oclusal. Como ele, com a musculatura relaxada, ele tende a ir para a relação central. Então, também é um método, né, de obtenção da relação central do paciente. E dispositivos intra- e extraorais. Arco gótico de Guise. Eu prendo uma pranchinha no inferior e uma pulga escritora no ramo superior, na base de prova superior e na base de prova inferior. Levo o paciente e falo para o paciente agora, faz protusiva. Ele faz, né, com a pua riscando essa plataforma, né? Tem um professor amigo nosso, o Zanata, que ele fez um dispositivo que ele chama de DAF, está no mercado, né? Dispositivo anterior funcional, né? Então, o que ele faz? Ó, eu vou para frente e volto. Vou para um lado e volto. Vou para o outro lado e volto. O que tem em comum tudo isso? Um único ponto, a origem do movimento. A origem do movimento é a posição de relação central, por definição. Relação central é a origem do movimento mandibular. Então, se eu começar a fazer riscos, né? Assim, ó. Estou numa determinada posição, eu faço um movimento de protusivo. Volto naquela posição. Nessa posição, eu faço um movimento de lateralidade. Volto naquela posição. Agora eu faço lateralidade para o outro lado. Volto na posição. E assim sucessivamente, né? O que tem de comum nessa reta e nessa reta? Esse ponto. Esse ponto. Então, esse ponto eu chamo de relação central. Tá? Então, o dispositivo intra-extraoral. Isso pode ser dentro da boca ou pode ser fora da boca a inscrição disso. Por isso, intra-extraoral. O registro da relação em prótese total. Na clínica, o Vicente vai ensinar vocês a manipularem, né, o paciente. Pessoal, manipular paciente, não adianta manipulou um, já sei fazer. Né? Você passa a vida treinando. Né? Vai daqui, vai de lá. Né? Jogador de futebol, né? O Ronaldinho, o Rogério Ceni, sabe bater falta? Sabe. No entanto, erra um montão de vezes. Né? O cara ele treina aquilo o dia inteiro, todo dia. Às vezes ele põe a bola no lugar, vai chutar, chuta na arquibancada. Né? Então, quer dizer, agora, não que ele não saiba bater. Então, manipulação disso é mais ou menos a mesma coisa. Você vai levar e vai sentir se chegou. Não chegou? Não entrou no gol? Não. Repete a operação, repete a operação. Então, e isso cria o hábito no operador. Né? Aí o que acontece? Você fala, nossa, esse cara tem uma experiência grande em prótese total, ele sabe fazer isso. Por quê? Porque ele fez muito. Porque aprender
Eu falar teoricamente aqui, você memoriza aquilo, você sabe o que é. Agora, fazer, né, é outra coisa. Então, você tem que ter treino, destreza. Tem o conceito e depois tem a habilidade para se obter aquilo clinicamente. Do clínico, né, mais do que o conceito, é importantíssimo ter o conceito, mas mais do que isso, o clínico precisa desenvolver a sensibilidade para reproduzir clinicamente o desejado, né? Os métodos mais comuns: deglutição e manipulação, dispositivos intraorais e após o desgaste de Mayer, né? O que a gente faz, basicamente, é deglutição e manipulação. Quando o paciente está muito difícil da gente guiar, pede para ele abrir a boca, pega a seringa Clips, bota um pouquinho de água no assoalho da boca dele, deixa ele de boca aberta, cansando a musculatura um pouquinho, fala, agora engole. E você segura junto. Ele vai em relação central. Toda vez que a gente deglute, o côndilo busca se posicionar para fazer a deglutição em relação central. Então, você registra aquele momento. Ó, aí eu vou colocar os roletes na boca do paciente, né? Posicionamento mandibular em relação central, ocluir até atingir a dimensão vertical de oclusão, né? Fixação dos roletes entre si e transferência para o articulador. Na realidade, a gente aqui faz isso de duas formas, né? Aqui onde está escrito ocluir até a dimensão vertical de oclusão, leia-se dimensão vertical de repouso. Dimensão vertical de repouso, tá? Por quê? Eu levo na dimensão vertical de repouso, registro aquilo. Depois ele vai fazer um movimento de protusiva e lateralidade, apertando o rolete de cera para imprimir as curvas antero-posterior e lateral-lateral, desgaste de Mayer, né? Uma vez feito o desgaste de Mayer, nesse desgaste ele atrita o rolete superior contra o inferior e tira mais 3 milímetros para chegar na dimensão vertical de oclusão em relação central. Pessoal, isso é crítico. Isso é crítico, né? O aluno tem muita dificuldade de entender isso, né? Porque eu falo para ele, olha, eu tenho uma posição mandibular de dimensão vertical de repouso. Tenho uma posição mandibular de dimensão vertical de oclusão. A dimensão vertical de oclusão, eu fecho a boca 3 milímetros mais do que eu fecho na dimensão vertical de repouso. Então, eu tenho uma posição 1 e tenho uma posição 2. Tenho duas posições? Sim, eu tenho duas posições no plano vertical. Pessoal, olha para uma porta de casa, onde vocês estiverem, para a porta. A porta está fechada. Se você abrir a porta, tá? A folha da porta mudou de posição. Concorda comigo? Você não passa, você não atravessa o batente da porta com a porta fechada. Entretanto, se você abrir, você tira a folha da porta da frente, passa e pode fechar a porta de novo. Então, a folha da porta mudou de posição. Quando eu falo da folha da porta, eu estou falando do movimento da mandíbula, né? Bom, a folha da porta mudou de posição. A dobradiça saiu do lugar? Não, a dobradiça continua no mesmo lugar. A dobradiça é a articulação temporomandibular. Em pequenos movimentos, de até 20 milímetros de abertura, o côndilo rotaciona em cima de um eixo que passa em cima dos dois. Ele faz movimento de rotação pura. A partir daí, ele começa a transladar pela fossa. Tá? Então, 3 milímetros é menor do que 20. Portanto, nesses 3 milímetros, o côndilo está rotacionando. Se ele está rotacionando, o côndilo não saiu de lugar. Então, eu tenho o paciente na dimensão vertical de repouso em relação central e o paciente pouca coisa mais fechado, na dimensão vertical de oclusão, ainda em relação central. Não mudou a posição do côndilo. Mudou a posição da mandíbula? Mudou a posição da mandíbula. O relacionamento interdentário mudou. Tá? Mas a porta estava fechada, a porta está aberta. A porta estava fechada, a porta está aberta. Mudou a folha da porta? Mudou a folha da porta. Mudou a dobradiça? Não, não mudou a dobradiça. Aí, talvez, quem entendeu isso que eu estou falando agora, vai entender a diferença entre a relação central e a oclusão central. São duas coisas diferentes. Uma eu estou falando de articulação, o outro eu estou falando da posição dentária. Pessoal, deu para entender o que eu falei? Dá um retorno para mim. Se não entendeu, a gente volta, conversa de novo. Isso é fundamental para o resto da sua vida clínica, não só na prótese. Tá? É entender que a mandíbula pode, no plano vertical, ocupar diferentes posições sem que o côndilo tenha saído do lugar. O côndilo só está girando. Tá bom? Deu certo?
Acredito que sim. Já que vocês estão... Vamos lá. Olha lá. Eu ponho o rolete superior na boca, dimensão vertical de repouso. De repouso. Tá? Então, medir a dimensão vertical de repouso. Aí, com o compasso de Willis marcando -3 da dimensão vertical de repouso, eu peço para o paciente fazer movimentos laterais para um lado, laterais para o outro, para frente e para trás. Então, ele vai atritar um rolete no outro. Com esse atrito, ele diminui a altura. Quando? 3 milímetros menos do que da dimensão vertical de repouso. Nessa posição, eu manipulo, volto ele, né, alinhando esses dois roletes, e grudo um rolete no outro. Então, eu tenho uma posição da mandíbula em relação à maxila, quando o côndilo está numa determinada posição. Eu tenho oclusão central, coincidente com relação central. Tá? São coisas distintas, mas eu estou emendando, amarrando uma coisa na outra, clinicamente. Amarrar uma coisa na outra clinicamente na posição certa, tem roteiro a ser seguido. Você tem que fazer a coisa certa. Porque se eu falar assim, ó, aqui, está no mesmo lugar? Não está forçado. Se eu registrar aqui, eu vou montar o dedo do cara, o cara vai morder aqui. Vai sofrer. Se eu levar o cara lá atrás, essa posição e essa posição, eu registro as duas no articulador. E tudo que eu fizer no articulador vai estar nessa posição quando eu voltar na boca. Com o compasso de Willis, que é essa pecinha aqui, eu tenho a dimensão vertical de repouso, diminuo 3 para a dimensão vertical de oclusão. Atrito um no outro, né? Para frente, para trás, para um lado, para o outro, volto 3 milímetros, né? Já desgastado lá atrás, travo um no outro com um colchetezinho metálico, ou com água, ou com espátula aquecida, né? E travo um no outro. Puxo agora isso tudo grudado um do outro na boca, não pode separar. Ele sai assim, ó. Essa posição é aquela posição que ele está usando na boca. Eu visto em cima do modelo superior que já está no articulador e vou prender a base inferior no ramo inferior do articulador. Essa posição entre o inferior e o superior aqui é a mesma que está ocupando aqui na boca. O articulador reproduz essa posição. Essa mesma posição aqui na boca, quando o côndilo que está aqui, ó, né, está na posição de relação central. O início da trajetória. Lá atrás, então, no caso do articulador. Bom, eu tenho o meu modelo superior montado, com o meu modelo inferior montado, né, e o articulador regulado. Agora, eu vou montar os dentes da minha dentadura superior, montar os dentes da minha dentadura inferior. Num relacionamento que a máxima intercuspidação entre eles, o côndilo está em relação central. Se eu tomei aquela relação correta, a hora que eu voltar na boca, ele vai fechar e vai certinho. A máxima intercuspidação na posição ortopédica de conforto do meu paciente. É isso que clinicamente a gente busca. Os passos clínicos disso, o Vicente vai detalhar com vocês nas aulas subsequentes. A base, né, a ideia, conceito de relação central, conceito de oclusão central, nós estamos tratando aqui. São coisas conceituais, depois a coisa prática na frente. Acabando. Obrigado pela atenção. Achei que tinha mais um. Tá? Pessoal, dúvidas? Eu fiquei sem retorno hoje. Eu não sei o que aconteceu aqui. Beleza? Então, boa semana para vocês. Querem perguntar alguma coisa? Manda no chat para mim alguma coisa. Não, professor, tudo tranquilo. Um abraço.